Oi, Kleber, Matheus, boa tarde. Igor Siqueira aqui do UOL, boa noite já. Como é que vocês sentiram, pergunta em relação ao Gabriel, essa reinserção dele dentro desse grupo, dentro do estádio, dentro do jogo em si, camisa 99, gol, esse conjunto da obra envolvendo ele numa partida que acaba sendo a maior goleada da história do Flamengo sobre o Vasco? Cara, a gente não fica observando especificamente de algum atleta, como é o entorno, tudo. Nossos olhos são sempre para o grupo, Igor. A gente procura dar atenção máxima aos atletas durante a semana, na preparação do trabalho e durante o jogo, para que quando eles entrem, eles possam performar, ter o desempenho e, se com um gol, assim, melhor ainda. Como todos, nada especial. Boa noite, Kleber. Boa noite, Matheus. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Alguns jogos ficam marcados na história de determinados confrontos pelo peso, pelo tamanho. E esse, por ser talvez o clássico de maior rivalidade no Rio, pelo menos por tamanho de torcidas e história, teve o placar mais elástico da história do Flamengo. Você já consegue ter dimensão do que foi esse jogo hoje? Porque esse jogo provavelmente vai ser contado na história lá na frente, independente de ter sido um jogo decisivo ou não, mas pelo placar tão elástico que foi. Acho que não, cara. Acho que a dimensão a gente não tem. A gente estava muito focado pelo trabalho, por continuar mantendo a performance, mesmo tendo sofrido gol. Foi a primeira virada nossa esse ano. Sim. Então, manter o equilíbrio, conseguir construir a nossa vitória e sempre a gente preza muito de buscar o próximo gol, né? De não acomodar, de continuar. Também por o ano passado a gente ter chegado na reta final, olhando para uma questão de saldo e vendo que era uma dificuldade para nós como equipe também tirar um saldo devido à pontuação. Podia chegar à pontuação, mas o saldo era muito distante. Então o nosso pensamento foi muito pensando a longo prazo do campeonato e o próximo gol e continuar performando. Assim. Talvez daqui a um tempinho a gente consiga olhar para trás dessa maneira que tu falou e ter esse prazer de ter esse grande dia, desse grande jogo. Kleber, Matheus, boa noite, parabéns pela grande vitória hoje aqui no Maracanã. E, Kleber, tivemos hoje a situação do Alan, saiu no primeiro tempo por conta de uma situação muscular, né? Não foi a primeira vez, outros dois jogadores do Flamengo, curiosamente, também no primeiro tempo tiveram que ser substituídos recentemente. Se é algo calculado, normal, ou se, de alguma forma, preocupa vocês para esse intervalo, a recuperação e para a próxima sequência, em que, inclusive, o Flamengo vai ter menos opções com jogadores que estarão a serviço de suas seleções. E, Matheus, hoje tivemos a entrada do Gabriel Barbosa, depois daquela situação que aconteceu com ele. Parte da torcida o hostilizou, mas depois do gol dele, né, a torcida gritou que o Gabigol voltou. Até que ponto, né, isso é positivo para essa redenção do Gabriel Barbosa, ele que precisa também retomar o seu próprio futebol nessa temporada? O Alan é um jogador com característica de muita agressividade, um jogador de muita intensidade no jogo e fez uma sequência longa, né? Um pouco de resquício daquela parte que eu citei antes, de jogos num calendário congestionado que a gente teve. E a gente espera, vai ser avaliado com mais tranquilidade depois, a gente espera que ele consiga se recuperar e esteja à disposição para o Grêmio. Isso é um detalhe que o departamento médico pode falar melhor, mas o nosso desejo é que a gente consiga contar com todos esses jogadores. O Ayrton, né, que não estava, o Léo Pereira, que são, no momento, Carlinhos, Ayrton, Léo Pereira e agora o Alan, jogadores que a gente gostaria de já contar para o jogo contra o Grêmio. O Fábio fala muito, né? Não adianta, a gente quer que ninguém machuque, mas futebol, no nível que é hoje em dia, a intensidade, vai acontecer. E a gente vai ter que tentar fazer com que menos aconteça e lidar com isso, né? E questão do Gabi, cara, a gente acredita nele. A gente acredita no que ele pode entregar para a gente dentro de campo e a gente quer ajudar ele a retomar ao que fez ele virar ídolo também da torcida do Flamengo. E isso é o nosso trabalho do dia a dia. Boa noite, Matheus. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Sidão Marinho da Litoral News. Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, classificado para as oitavas da Libertadores, classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Se a gente pega os últimos 5 jogos, são 16 gols feitos e apenas um gol sofrido. Como esse momento que a equipe vive dá um gás ainda maior para vocês continuarem esse trabalho muito positivo
E se nessa conta do saldo de gols, 16 gols feitos e 1 gol sofrido, é a meta que vocês têm com a equipe do Flamengo, que tem um poderio ofensivo muito grande para o decorrer da temporada. É isso que vocês esperam do Flamengo? Uma produção muito grande no ataque, muitos gols feitos. Você falou até agora há pouco, né, que sempre quer buscar os gols. É isso que a comissão espera? Um Flamengo que vai para cima, marca muitos gols, sofre poucos gols. E se me permitem uma rapidinha, amanhã tem um sorteio da Libertadores. Como que vocês conversam, né, com o elenco, entre comissão também, nessa expectativa para o sorteio? Obrigado. Eu vou começar aqui e o Matheus completa. A nossa meta é equilibrar. A nossa meta é tomar poucos gols e manter uma condição de criar chances e ser mais efetivo. Então, a nossa alegria agora, a nossa satisfação é porque nos 2 últimos jogos, especificamente, a gente criou um número muito alto de finalizações precisas. Então, essa é a nossa busca. Pensar em fazer 6 gols, 5 gols, isso é anormal, isso não é um fato normal, né? Então, a gente tem que ser efetivo, manter uma média de 2,5 gols por jogo, podendo aumentar essa média, né? Mas ser mais efetivo nas finalizações. E quanto à Libertadores, a gente não comentou nada, né? Terminou o jogo da Libertadores, a gente focou no jogo contra o Vasco, agora é 3 dias de descanso, a gente já deixou algumas coisas encaminhadas para o retorno, né? E quando a gente retornar na quinta, a gente faz uma reunião para acertar mais detalhes desse período que a gente vai ter até o próximo jogo do Brasileiro, que é o Grêmio, no dia 13. Então, aí está, meus amigos, eles falando principalmente sobre o Gabigol, né, cara, que acreditam em Gabriel Barbosa, o Gabigol, que acreditam na recuperação de Gabigol, cara. Gabigol atualmente vive, sem dúvidas alguma, o pior momento da sua carreira, tanto em qualidade de futebol, quanto em carinho da torcida. Ele vive o seu pior momento disparado no Flamengo. Nem em 23, quando ele não jogou bosta nenhuma, ele estava sofrendo tanto ódio, havia tanta gente pedindo a cabeça de Gabigol, como existe agora. Nem em 23, onde ele foi titular quase a temporada inteira, uma boa parte, mais da metade da temporada, ele foi titular, deixando o Pedro no banco e não jogando nada. Flamengo jogando bosta no Flamengo inteiro. Thiago Maia, Gerson, ninguém jogando nada. Ninguém jogando nada. Fabrício Bruno, Bruno Henrique e Eric Pulgar, que eu me lembro de cabeça, que salvavam do elenco do Flamengo. De resto, tá jogando nada. Nem nesse fatídico ano de 23, quando o Flamengo tava uma draga, tava uma porcaria, o Gabigol tinha tanto ódio sobre suas costas como ele tem agora. Mas se tem um jogador que eu acredito na recuperação, é o Gabigol. Se tem um jogador que eu acredito que pode dar a volta por cima, é o Gabigol. O problema é que ele não tem tempo. Dia 7 vai ocorrer o seu julgamento no CAIS. E se ele não tiver um retrospecto favorável, uma resposta favorável da Corte Arbitral do Esporte sobre o seu antidoping, sobre a sua acusação de tentativa de fraude no antidoping, ele não vai nem jogar, ele não vai ter nem essa opção. Mas se ele tiver essa opção e continuar no Flamengo, que também é uma coisa que pode acontecer, o Flamengo pode dar cabo dele no meio do ano, se alguém vier pagar um valor simbólico para tirar ele do Flamengo, ele sai do Flamengo. Assina um pré-contrato no meio do ano e sai de graça do Flamengo, também tem essa. Se ele continuar no Flamengo, conseguir responder em liberdade no CAIS e se manter no Flamengo, tentar elevar o seu nível, ele pode conseguir dar a volta por cima, cara. Mas tem tem muitos fatores que precisam acontecer juntos pra ele ter essa chance, cara. Então, não sei se ele consegue. Capacidade pra isso, ele tem. Agora, ele depende muito de fatores externos, como o Flamengo manter ele conseguir um retrospecto favorável, o Tite utilizar ele, colocar ele nos jogos. Tem o Pedro, que tá muito bem. Então é difícil o Gabigol conseguir entrar no lugar do Pedro. Vamos pôr nas pontas, também faz parte do ataque. No lugar de Cebolinha, ele não entra. O Gerson tá jogando muito bem. Então o Gabigol, cara, tá numa encruzilhada difícil. Ele tá entre o fogo e a frigideira, porque não tem lugar pra ele nessa equipe do Flamengo. Ele vai ter que jogar quando o Tite fizer mudanças. Ou quando o Tite quiser poupar jogadores. Daí ele pode jogar, cara.
Mas é complicado. A situação do Gabigol não é nada favorável, cara. A situação do Gabigol não é nada favorável pra ele. Mas no demais, o Flamengo meteu uma goleada histórica em cima do Vasco. 6-1, gol do Davi Luiz, do próprio Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta, do Pedro, do Cebolinha, cara. Todo mundo fez gol nesse jogo. Faltou o golzinho do Gerson lá pra fechar o elenco de 2019, né? O Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Gerson. Se tivesse Everton Ribeiro. Mas, cara, foi um jogo lindo do Flamengo. Confesso que no começo eu fiquei com medo, porque o Vasco fez muita pressão em cima do Flamengo, tanto que conseguiu o primeiro gol do Verratti, um golaço do Verratti. Mas depois o Flamengo fez o gol do empate com o Cebolinha, virou com o Pedro, fez o gol do Davi Luiz, teve gol da Arrascaeta, teve gol de todo mundo, meu amigo. Depois o Flamengo mostrou que é o maior do Rio, sem dúvidas alguma. Mostrou porque é o maior do Rio e tem o apelido de Malvadão nesse ano. Mas por enquanto foi isso, nesse ano não, na verdade, desde muito tempo atrás. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!